Então, pessoal, do trabalho, vou abrir aqui novamente aqui. Eu baixei aqui o que nós tínhamos combinado. Nós combinamos que o trabalho era uma pesquisa sobre 5 materiais inovadores na construção civil. O grupo de 4 a 5 pessoas, na semana passada nós formatamos esses grupos. Só ver aqui se o microfone meu está aberto. Tá. Nós formatamos esses grupos e na semana que vem, dia 8, já temos grupo para poder apresentar. Dia 8, dia 15 e dia 22. E vale ponto para A2. O grupo 1 para o dia 8 é o grupo 1 e o grupo 4, sendo que o grupo 1 e o grupo 4 são as seguintes pessoas. No grupo 1, Ashley, Beatriz Caires, João Vitor, Larissa, Ellen, Lucas Santos. E o grupo 4, Aline de Souza Rocha, Alisson, Felipe Dias e Gabriel Leone. Nós temos aí mais umas pessoas na nossa turma aí que não estava na última aula, que precisam formar grupos aí, entrar em contato aí, já me manda os grupos formados para poder ter a nota do A2 aí, tá? Então isso é o que vai corresponder ao nosso trabalho. Voltando aí, ó, vocês vão apresentar sobre 5 materiais inovadores na construção civil, sendo que um deles tem que estar relacionado com argamassa e com concreto. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida aí sobre o trabalho? Para a gente poder iluminar um pouco aí o caminho de vocês? Ou podemos dar sequência então na aula? Sem dúvidas aí então, né? O pessoal já está preparado aí do dia... Está tranquilo, professor. Tá ok então. Então, do dia 8 o pessoal já está preparado aí, né? Os dois grupos, né? Grupo 1 e grupo 4. Beleza então. Então, hoje nós vamos falar, pessoal, ao final da aula a gente retoma essa questão do trabalho, porque ainda está faltando gente entrar na sala aí, mas já são 7h29 e vamos dar início aí à aula de hoje aí. Nós falamos bastante sobre o aglomerantes nas aulas passadas e começamos a falar do cimento, que é o cimento Portland é um dos aglomerantes mais utilizados aí no mundo, e na construção civil é o que disparado a gente precisa ter maior conhecimento, principalmente a turma da engenharia aí precisa conhecer bem, e o restante, pelo menos o mínimo, de como é o comportamento do cimento. Cimento não é uma coisa única, então eu mostrei para vocês nas aulas anteriores que o cimento é aquela mistura, né, de calcário e argila. Nessa mistura do calcário e argila gera um outro produto que chama clinker. Esse clinker, que é aquela bola do produto, ele é moído finamente. Essa moagem, né, é que é o cimento, e tem algumas aditivos e adições que são colocados para dar características e propriedades diferentes para que sejam aplicados. Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de cimento. Então cimento, nós não temos um tipo de cimento só na construção civil, e resumidamente para vocês aí já para dar conhecimento, nós temos aí 5 tipos de cimento, basicamente 5 tipos, tá? Que é o CP1, CP aqui de cimento Portland, a gente tem o CP2, o CP3, CP4 e CP5. Então eles são divididos em 5 categorias. Dentro dessas 5 categorias tem outras divisões. Existe a gente mostrou para vocês o que significa na última aula essa formulazinha que vem escrito aqui no cimento. No caso desse aqui, do cimento em Itambé, é obrigatório, por norma, tá identificado, e é obrigatório vir expresso o tipo de cimento. Nesse caso aqui, ó, CP de cimento Portland, CP2
que é um cimento com pozolano composto. F é porque é escória de alto forno. E 32 é a resistência mínima que ele alcança segundo o fabricante aí. Vem sempre em embalagem de 50 quilos, ou a gente, as concreteiras não compram em sacada, eles já compram o caminhão, compram a granel e armazenam em silos, né? Então nós vamos falar hoje, focar nos 5 tipos de cimento, e nós vamos apresentar para vocês aí 3 ensaios que são realizados com cimento para a gente determinar suas características. No meio da aula a gente vai passar um videozinho de como é feito esses ensaios. E pessoal, vocês vão me interrompendo aí à medida que vocês vão tendo dúvida aí, tá? Realmente é uma matéria bastante informativa, mas precisa da participação de vocês aí também. Então, nosso primeiro cimento é o CP1, a norma que rege o cimento NBR 5732. Nós, da engenharia e da arquitetura, a gente tem que estar sempre pautado pelas normas. Qualquer matéria que vocês forem estudar, seja de projeto, seja de engenharia, cálculo, todas elas têm uma norma específica. Então, quando profissionalmente, a gente tem que estar sempre baseado pelas normas, tá? Então, a norma que rege, que define qual que é o CP1, é NBR 5732, ou o cimento Portland comum, tá? Que é o CP1, a gente chama de cimento comum também. Recebe este nome porque não possui nenhum tipo de aditivo, ou seja, ele é só o calcário, a argila e o gesso moído, é o clinker moído, não tem nenhuma adição, tá? Apenas o gesso, que tem a função de retardar o início da pega do cimento para possibilitar mais tempo de aplicação. O gesso, na mistura do cimento, esse percentual do gesso é muito baixinho, é só para controlar o calor de hidratação do cimento, para que ele não gere muito calor nas reações químicas. Então, porque o calor em excesso no concreto e na argamassa gera muita fissura. Então o gesso vai estar presente em todos os cimentos. E no cimento Portland, o CP1, ele só vai ter o clinker moído e o gesso, tá? Ele é bem caro, porque não tem as adições normalmente vêm para reduzir o custo do cimento, apesar de ter ganho de resistência também, mas são materiais menos nobres do que o clinker, né? No caso do CP1 é basicamente o clinker moído sozinho, sem nenhuma adição, tá? E no mercado a gente, na verdade, se for numa casa de materiais de construção, a gente não vai conseguir achar esse CP1 aqui. Esse, na verdade, ele é produzido e ele é direcionado para as indústrias, tá? E depois nós vamos, mais ao final da aula, nós vamos falar quais os tipos de cimento e suas aplicações, ou seja, onde é que eu uso o CP1, onde eu vou usar o CP2, onde eu vou usar o CP3. Nós vamos falar hoje ainda sobre isso. Aí nós temos o CP2, que aí sim já começa a ter adições, não é só o clinker, né? Então é o cimento Portland composto, aí sai a palavra comum, entra a palavra composto. Ele é assim conhecido porque tem adições de outros materiais na sua mistura, que conferem a este cimento menor calor de hidratação, ou seja, ele libera menos calor quando entra em contato com a água. Então, as reações químicas do cimento, elas se dão a partir do momento onde ele encontra com a água, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, se meu microfone está ligado ou não aqui. Tá. Bom, então quais são esse composto aqui? O que entra somando ao clinker lá, né? O clinker e mais o gesso. A gente tem o CP2E, vai ter essa siglazinha aqui, significa que a adição dele é a escória de alto forno, tá? Então, cimento Portland com adição de escória de alto forno. Se vier essa letrazinha E aqui, é a escória de alto forno. Escória é um produto
é o resíduo, né, uma sujeira lá na fabricação do aço, quando o minério de ferro mais carbono gera o aço, mas existe um rejeito nessa produção, que é a escória, que são sujeiras. Essa sujeira ela é inerte e ela moída finamente ela tem muita resistência, ela tem ganho de resistência. Então que é a escória de alto forno. E a gente tem o CP2Z, que é o cimento Portland com adição de material pozolânico. Também essa pozolana é um material que tem a finalidade de dar ganho de resistência no concreto, e ele é um material muito fino, então torna o concreto também, o cimento, né, para a argamassa e para o concreto, mais impermeável. E a gente tem o CP2F, que é o cimento Portland com adição de material carbonático, ou seja, o filler. Ou seja, o filler calcário, é o que vocês vão ouvir falar na prática em obras, ao cimento com adição de filler. Então também você tem ganho de resistência para os cimentos, tá? Com adição de filler. Classe de resistência deles é de 25, 32 e 40 MPa. Essa resistência aqui, ó. Então, ó, CP2 é a classe dele, está falando que é um cimento Portland composto. O F significa que a adição dele é o filler, e 32 é a resistência mínima que o cimento alcança. Que 32 é esse? 32 MPa, que significa 320 kg por centímetro quadrado de resistência. É bastante alto. Então esse número aqui ele varia, pode ser 25, pode ser 32 e pode ser 40. Tá aqui, ó, 25, 32 e 40. No mercado a gente vai encontrar dos três aí. O CP2, na verdade, dos cimentos é o que é o mais comum para nós na construção civil. É o que tem mais aplicabilidade, né? Então, a gente em argamassas, diversos tipos de argamassa. Não necessariamente só o CP2 faz argamassa, mas ele é o mais comum encontrado aí no nosso mercado aí. Professor, Sim. Pode falar. esse 25, 32 e 40 tem alguma coisa a ver se é pozolânico ou filler ou história? Não, os 25 aqui, na verdade, ele pode ser, ó, CP2E, que é a escória, pode ser CP2E 25, 32 ou 40. Ele pode ser o CP2E 25, 32 ou 40 e CP2F 25, 32 ou 40. O que é o 25, 32 e o 40? É a resistência mínima que o fabricante está dando garantia de que esse cimento vai alcançar. No caso do 25, ele alcança 250 kg por centímetro quadrado. O 32, 320 kg por centímetro quadrado. E o 400, 400 kg por centímetro quadrado. É um ensaio que a gente faz para medir a resistência desse cimento. E para o concreto, como vocês vão aprender, que o concreto também é dimensionado por essa numeração aqui, por MPa. Então a gente tem o concreto estrutural, por exemplo, o mínimo dele para ser estrutural tem que ser o mínimo de 20 MPa. Mas a gente tem uma variação muito grande de concreto, de 25, de 32, de 20, 25, 32, 40. No Brasil a gente já alcançou até 120 MPa de resistência. Só que aí acima de 40 MPa já é um cimento altíssima resistência e entra outros materiais para poder garantir que você consegue aumentar a resistência. Então, respondendo aí, resumindo a sua pergunta, o 25, 32 e 40 ele só está ligado à resistência do concreto, tá bom? Tá certo, então. Como é no caso, tanto sendo escória ou pozolânico ou filler, eles vão ter a mesma resistência, então, né? Não muda nada, né? Só vai mudar a mistura, se a resistência for a mesma, então você vai mudar o que está acrescentando, né? Isso. Se você tiver o CP2E, F e Z 32, o 32 está significando que a resistência deles no mínimo será 32 MPa. Entendeu? Então, Entendi. no, Mas, a, assim, no caso, então não tem uma classificação de qual é melhor, não. Se é escolha, se é a cinza ou se é o filler?
que é melhor ou não? Na verdade, por que que tem essa classificação? O que define ele é o CP2 aqui para nós, né? Que é o cimento composto, e a resistência mais importante. A adição de filler, por exemplo, de escória de alto forno. Onde é que tem escória de alto forno? Onde produz aço, na siderúrgica, ou seja, no Vale do Paraíba, no estado do Rio, por exemplo, na região de Minas Gerais, onde tem muito aço, minério de ferro. Então a escória lá é abundante. Mas se você for, por exemplo, para o Nordeste, você já não tem escória, você já vai ter, por exemplo, o filler calcário. Na verdade, a adição, ela é de acordo com a região do Brasil, mais ou menos, onde características de materiais que você encontra na natureza ali, ou o material proveniente de outra indústria, né? No caso, a escória vem da indústria do aço. Então, tem uma característica especial quando tem a escória de alto forno. Por exemplo, o ganho de resistência dele é mais lento, porém ele atinge altas resistências. Então, dependendo de ser escória de alto forno, ganho de resistência mais lento. A pozolana, que são as cinzas, né? Ele é um material muito fino, então ele vai ser mais impermeável. E o filler calcário é um dos que tem mais resistência, você consegue resistência mais fácil. Mas efetivamente o que o material está disponível em cada região do Brasil. Então, se você for no estado do Rio, por exemplo, você vai encontrar muito cimento proveniente de alto forno, com adição de escória de alto forno, porque lá tem muita siderúrgica que produz. Tem inclusive uma siderúrgica que tem uma fábrica de cimento, que é a CSN. A CSN tem uma fábrica produz aço. Uma segunda fábrica dela é uma fábrica de cimento para aproveitar a escória de alto forno. É para isso que tem são utilizados esses materiais como adição, né? Então, vou dar sequência aqui. Aí a gente tem o CP... Oi? Pode falar. Não, só obrigado, eu entendi, pá. Tá, beleza. Então o CP3, ele é um cimento com muita escória de alto forno adicionada. No CP2 você tem um percentual de escória adicionado, mas é um percentual abaixo de 35%. No CP3, ele tem a sua composição entre 35% a 70% de escória de alto forno. Essa escória ela tem características cimentícias, ela tem resistência, porém ela é muito barata, então ela baixa bastante o custo do cimento, sem ter prejuízo para a resistência. Tá? Ela tem, e como ela é necessário que seja moído muito finamente, então ela tem grande durabilidade e baixo calor de hidratação, ou seja, o cimento ele não esquenta muito na massa de concreto, ele não vai esquentar muito. Essa reação química que gera calor no cimento, na argamassa e no concreto, esse calor não é benéfico para o concreto, ele traz fissuras. Então a escória ajuda a baixar o calor de hidratação e com isso reduz as fissuras, né? E tem altas resistências à expansão devido a álcalis agregados. Existem esse álcali agregado aqui, pessoal, existem alguns agregados que eles não são totalmente inertes, que às vezes a presença da água ele pode criar uma expansão. Isso não é bom para o concreto. Na verdade, o concreto tem que ser bastante inerte. Então, quando você tem bastante escória de alto forno, você diminui muito essa reação química entre os álcalis e os agregados, e aí você não causa expansão dentro do concreto. A expansão dentro do concreto ela não pode se dar depois dos 28 dias que está pronto, está curado. Imagina você se ele fosse continuar tendo reação química e ele for provocar expansão. Ia estourar toda a peça de concreto. Então isso não é desejável. Tá? Então é um cimento que gera um concreto menos poroso e mais resistente. Aí nós vamos para o cimento pozolânico, né, que é o CP4.
Então ele tem bastante pozolana, bastante cinzas nele, né? Tem sua composição entre 15% e 50% de material pozolânico, por isso proporciona estabilidade do uso de agregados reativos, também álcalis e agregados, e em ambientes adequados de ataque ácido. Então, por exemplo, você estiver trabalhando numa indústria química, vamos construir uma indústria química, onde tem lá as paredes de concreto, uma indústria de laticínios, por exemplo, de leite, que o leite é muito ácido. Então seria indicado usar um concreto com cimento CP4, porque ele é bastante resistente ao ataque de ácidos, em especial ao ataque de sulfatos. Os sulfatos, eles estão presentes nas redes de esgoto. Então, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, é ideal que eu use um concreto que resista a sulfatos, tá? O que torna bastante recomendável a concretagem de grandes volumes e sob temperaturas elevadas, também porque o calor de hidratação dele é baixo. É pouco poroso também, sendo resistente à ação de água do mar e do esgoto. A água do mar e o esgoto é que contém sulfatos. E ele é produzido, a classe de resistência dele a gente só encontra entre 25 e 32, não tem o CP 440 de 400 MPa, de 400 kg por centímetro quadrado, que é o CP440, nós não vamos encontrar, só tem o 25 e o 32. E a gente tem o cimento, que é o CP5, que é o cimento de todos esses aí, é o mais caro. Ele tem uma característica bem diferente de todos os outros, ele é muito usado por conta disso, é que ele ganha resistência, ele atinge altíssimas resistências, porém também em um tempo menor. Como que a gente mede o tempo de ganho de resistência do concreto, do concreto e do cimento? A partir do momento que a gente faz a adição da água no concreto ou na argamassa, vamos falar do concreto que é mais fácil da gente entender. A partir do momento que a gente adiciona água, começam as reações químicas. Então aquele é o momento zero nosso, né? Então o dia do concreto, vamos chamar ele, é o dia zero. Ele começa a ganhar resistência a partir do endurecimento dele. A partir do primeiro dia ele já começa a ter resistência. Vai crescendo ao longo dos dias. E ele cresce até 28 dias. Ao final de 28 dias, ele estabiliza e tem um pequeno crescimento bem discreto. A partir dos 28 dias a gente nem considera. Mas a gente precisa, às vezes, de resistência alta, não aos 28 dias, que é o normal para os calculistas, por exemplo, ele define para 28 dias. Mas às vezes eu preciso que ele tenha resistência alta com 3 dias. Para me poder, por exemplo, pré-moldados, obras que precisam ganho de velocidade, eu ter uma resistência antecipada é melhor. E esse cimento, ele tem essa característica de ter resistências elevadas também nos primeiros dias. Então, com o primeiro dia ele já tem resistência alta, no segundo, no terceiro, ele ganha rapidamente resistência. Se for comparar com outros, mesmo da mesma categoria, por exemplo, se você quiser um cimento para 32 MPa, você vai ver que um cimento de alto forno demora mais a ganhar resistência do que o cimento Ari, que é o CP5. Esse Ari aqui é alta resistência inicial. Então é muito utilizado, principalmente em obras muito rápidas, obras de pré-moldado, a gente usa demais esse cimento. Mas em contrapartida ele é o mais caro também. Mas o que ganha financeiramente é na velocidade de aplicação, de você poder utilizar a obra, né? Então por isso que a gente usa bastante o CP5. Então, bem resumido assim, os cimentos eles se baseiam com essa variação do CP1 ao CP5 e um outro tipo de variação que vai ser acrescentado do CP1 ao CP5 com essa letra aqui, que é o RS, significa resistência a sulfatos. Então vai vir escrito no cimento, CP5 Ari, significa cimento Portland, categoria 5, de alta resistência inicial, RS, resistente a sulfatos,
vai vir escrito aqui, esse RS é obrigado a estar escrito no saco de cimento. Esse já é um concreto, já é um cimento destinado a ambientes muito agressivos. Por exemplo, ambientes marítimos, estação de tratamento de esgoto, que tenha tratamento severo de esgoto, né, que o esgoto gera muitos sulfatos, galerias de esgoto que é fabricado. Então a gente usa esse cimento Portland, o cimento, todos eles com a adição do RS, né, que é o cimento resistente a sulfatos. Tá? É importante aí essa questão da resistência aos sulfatos aí. Então, se a gente perguntar para vocês assim, vai produzir uma galeria onde vai captar água do mar, por exemplo, ou fundações de pontes, onde vai fazer dentro do mar. Então, você precisa necessariamente de um concreto especial somado à resistência aos sulfatos. Porque na água do mar você tem sulfatos e no esgoto também tem. Então isso é uma coisa importante para a gente saber. Bom, a gente tem também aí o cimento branco comum e tem cimento branco estrutural também, tá? Cimento branco comum é mais utilizado para decorações, fazer rejunte e argamassas decorativas, mas eu posso ter um cimento branco estrutural, CPB 40, cimento Portland branco 40, o fabricante está garantindo para nós que ele atinge 40 MPa aos 28 dias. 28 dias sempre é a idade que a gente mede a resistência final do cimento e do concreto. Tá? Então já é um cimento bem mais caro, porque a produção dele é basicamente com calcário puro. Então o calcário, o caulin, né, que é branquinho, aí ele dá essa coloração branca. Vou mostrar algumas imagens para vocês daqui a pouco sobre esse tipo de cimento aí. Baixo calor de hidratação. Tá? A gente também tem os cimentos especiais, não vai estar no mercado comum nosso, mas vai ser para uma necessidade específica, cimentos com baixo calor de hidratação. Então, o cimento Portland com baixo calor de hidratação vai vir escrito lá BC, de baixo calor. Ele tem uma norma específica para ele, que é a 13116. Esse tipo de cimento tem propriedades de retardar o desprendimento do calor em peças de grande massa de concreto. O que acontece numa peça conforme essa imagem aqui? Vocês veem, aqui tem a figura dos trabalhadores aqui. Esses volumes de concreto são muito grandes. Então, gera muito calor na formação química, no endurecimento, né? Na reação química do cimento com o concreto, virando o concreto endurecido, gera muito calor. Calor mesmo, de botar a mão na forma aqui e você sentir o calor. E esse calor é muito prejudicial para o concreto. Isso aí eu já vinha falando com vocês. Isso é importante de nós sabermos. Porque o calor gera fissuras. Vou fazer uma comparação aqui para vocês perceber mais ou menos como é que a comparação ela é boba, mas só para vocês terem uma visualização. Quando a mãe de vocês, por exemplo, ou quem sabe fazer bolo e leva no forno e o bolo cresce, quando cresce demais, o que acontece? Ele trinca todo em cima, né? É isso que acontece com o concreto. Guardando as devidas proporções, aquela reação química vai provocar tensões internas, gera muito calor, e esse calor gera aquele monte de fissura no concreto. Então, para peças desse magnitude aí, blocos imensos de fundação, isso aqui é uma barragem de água, né? Feita de concreto. A gente tem barragens de terra, mas isso aqui é uma barragem para uma usina hidrelétrica. Então o volume de concreto é muito grande. Então na produção desse concreto gera muito calor. E aí a gente precisa desses cimentos com baixo calor de hidratação. Então a gente não vai encontrar esse cimento
no mercado não. A gente tem que, é uma obra específica, a gente contrata a cimenteiro, uma fábrica de cimento especial que vai conseguir produzir cimento com baixo calor de hidratação e com alta resistência. Não posso perder resistência também com isso, tá? É bem específico, especial, só quem mexe com obras de grande volume de concreto é que vai trabalhar com esse cimento específico de baixo calor de hidratação. Alguns ensaios, pessoal, que a gente faz, aí poderíamos fazer, inclusive no nosso laboratório. A gente tem 3 ensaios básicos que a gente faz no laboratório aí, tá? Hoje eu vou passar o vídeo para vocês terem uma ideia, e vou explicar qual que é a importância de cada um deles aí. A gente tem o cimento Portland, determinação da resistência à compressão, que é uma coisa importante. Qual que é a resistência que esse cimento vai resistir? Qual que é a resistência final dele? O fabricante me fala que é 40 MPa, mas é 40 mesmo? Então eu vou lá, faço meu molde, faço meu ensaio e não, confirmo. Ele vai atingir os 40 MPa que ele está falando lá. E quem gera a norma que define esse ensaio é a NBR 7215. Tem um outro ensaio que é a determinação da pasta de consistência normal. O que é pasta de consistência normal? O concreto, a mistura do cimento e a água gera uma pasta. Essa pasta tem que ter uma consistência tal para que o meu concreto seja bem aderido. Ela não pode ser nem tão fluida e não tão dura, porque senão o meu concreto, eu não consigo desenvolver meu concreto. Então existe uma norma que define a consistência normal dos concretos normais que a gente conhece aí. Para concretos especiais a gente tem que fazer outras normas, mas os concretos convencionais a gente faz esse ensaio do cimento para ver se ele consegue definir uma pasta de consistência normal. E com essa pasta de consistência normal a gente faz o nosso terceiro ensaio, que é a determinação do tempo de pega. O que é esse tempo de pega aqui? Ó? É o início e o fim das reações, o fim do endurecimento do concreto, ou seja, é o tempo em aberto que eu consigo fabricar o meu concreto e aplicar. Né? Então, assim, naquele dia eu vou fabricar o meu concreto, quanto tempo eu tenho para que ele comece a endurecer e eu não consigo mais trabalhar com ele? Então é o início e o fim de pega. Esse ensaio ele é importantíssimo para nós, que cada cimento tem um tempo de reação. Eu preciso de saber quanto tempo que eu vou usar meu concreto. Vou adicionar água lá na central de concreto ou na minha usina dentro da minha obra e vai começar as reações químicas dele. Aquele concreto ele é perecível. Se eu não aplicar, ele vai se perder. Vai endurecer no caminhão, vai endurecer antes de eu aplicar. Então esse tempo de início do endurecimento e o fim do endurecimento, ele é importante para nós. A partir do fim do endurecimento, ele continua ganhando resistência, até 28 dias. Mas isso aqui é questão de horas. 2 horas para começar o endurecimento e no máximo 10 horas para terminar. Então, esse é um ensaio que define isso. Tá? Vou passar para vocês aqui agora um videozinho só para vocês, de cada um desses ensaios, para você já se ambientar com esse tipo de ensaio e a gente, né, se tiver a oportunidade, nós vamos repeti-lo no nosso laboratório. Estou achando assim que pelo andar da carruagem aí, talvez a gente não consiga ir para o laboratório fazer isso aí, mas então por isso que eu decidi passar para vocês aqui. Então dá uma atenção aí. O primeiro é esse, cimento Portland, determinação da resistência à compressão. Deixa eu só ver se o som aqui está. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem aqui. Aqui são os materiais e equipamentos utilizados.
você tem um óleo desmoldante na forma, vocês vão ver para que usa, material de vedação, balança, misturador mecânico, o molde, soquetes, máquina de ensaio com pressão, paquímetro para tirar as medidas, réguas metálicas, placa de vidro, espátulas, um corpo de Becker e um relógio para a gente cronometrar. Essa primeira parte aí é a pesagem, onde a gente pesa 624 gramas de cimento para poder fazer o ensaio. A gente pesa a água da mistura também, em torno de 300 gramas de água para fazer a mistura. Tudo isso tem que ir fazendo e ir anotando. Aí é o peso da fração grossa da areia. Na argamassa a gente vai uma mistura de areias, areia grossa, areia média e areia fina. Então você faz a mistura, a proporção das areias. Essa quantidade ela é normatizada, tá? A norma que define essa quantidade pra gente. Então a gente tem a areia grossa, média fina e areia fina. Esse é o misturador. Então a gente usa o misturador no início com a velocidade mais baixa, durante 30 segundos. E começa a colocar as frações de areia. Depois que botou todas as adições, aí você altera a velocidade do misturador. Aí tem uma fase que você desliga ele por 1 minuto e 30 segundos. Você vai voltar a misturar, então desprende tudo da cuba. Depois você volta a fazer a mistura novamente. Depois nós vamos preparar nossos corpinhos de prova, os corpinhos de argamassa, para poder medir a resistência dele. Então, na verdade, ele está untando a forminha para não agarrar com óleo mineral. Vai preencher essa forminha em camadas. Esse molde é preenchido em 4 etapas, mais ou menos de alturas iguais. Cada camada 30 golpes. Então 4 camadas de 30 golpes.
Aí você marca, né, o dia que você, os tempos todos, e bota para curar em câmera úmida até que se defina os 28 dias para a gente poder medir a resistência. A gente pode medir com 3 dias, com 7 e com 28 dias. E depois a gente leva na prensa, aí a imagem de uma prensa, ela está fazendo força para romper o concreto. Na verdade é argamassa, né? Uma argamassa de cimento, de areia. Vai chegar o momento até do rompimento. Quando ele trinca, às vezes a gente não percebe, a máquina para de funcionar. Ela tem um sensor que percebe quando ele trinca e aí ela para de funcionar. Aí você mede qual que é a resistência, a medida da força lá na prensa. Aí já está no terceiro rompimento, terceiro corpo de prova. Na leitura ele está indicando que deu 22,6 MPa. Olha lá, ele trinca. Depois que ele trinca, a máquina para de imprimir força. O rompimento do quarto molde. É o quarto corpo de prova. Ele mudou 4 corpos de prova, está rompendo os 4 corpos de prova. E aí depois a gente coloca aí no gráfico o tempo de ruptura, né, o tempo em segundos, quanto tempo que a máquina, na verdade a máquina dá isso para nós, e qual que é a carga aplicada. Depois nós vamos aprender como é que calcula da carga aplicada, transforma em resistência, tá? Esse é o ensaio primeiro ensaio aí da resistência do concreto. Outro ensaio que nós vamos tentar reproduzir lá no nosso laboratório é o da determinação da pasta da consistência normal. A gente precisa dela para fazer o terceiro ensaio, tá? Mas existe o ensaio da pasta de consistência normal. Mais que momento maravilhoso, este é o primeiro vídeo do quadro Mais que Ensaio, onde iremos determinar, Débora, a consistência normal da pasta do cimento Portland de acordo com a norma NBR NM 43. Roda a vinheta. Opa pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no laboratório de materiais da Unifatec e antes de iniciarmos, nós precisamos saber a importância desse ensaio para nossas vidas como engenheiros, certo? Sabemos que a consistência ela está diretamente ligada ao teor de umidade. Opa, teor de umidade. E é por isso que nós vamos verificar a quantidade de água que devemos colocar numa certa quantidade de cimento. Este é o nosso fator água-cimento. Esse fator água-cimento, ele influencia diretamente no nosso concreto. Como? Na durabilidade, na resistência e também na retração. É isso aí, Débora. E para iniciar nosso mais que ensaio, iremos precisar dos seguintes aparelhos. Fiquem ligados. Misturador ou argamassadeira mecânica, balança, aparelhos de vicato, cronômetro, placas de vidro, molde cilíndrico sem fundo, óleo mineral, espátulas, sala climatizada entre 18 e 22 graus. O laboratório deve ser mantido a temperatura de 20 mais ou menos 2 graus Celsius e a umidade relativa maior que 50%. Todos os materiais para ensaio de água e amassamento devem estar à mesma temperatura do laboratório quando usados. Gente, antes de iniciarmos o procedimento, precisamos saber que a consistência normal é a pasta no qual a sonda de Seth-Meyer penetra de 5 a 7 milímetros da placa base. É com você, Laura. Olá, pessoal. Desculpa a minha voz, eu estou um pouco gripada, mas vai dar certo esse ensaio, tá bom? A gente vai começar aferindo o aparelho de vicato, certo? Provido da sonda de Seth-Meyer. Vamos colocar uma placa de vidro.
vamos aferir o equipamento, ou seja, zerá-lo. A gente desce a sonda, sem encostar no vidro. Zerou. A gente pode levantá-la e deixar em repouso. Para a preparação da prática. Para a preparação da pasta, nós vamos precisar de 500 gramas de cimento e a água. Quanto de água? Para esse ensaio, nós vamos começar com o fator água-cimento de 0,33, ou seja, 165 ml de água, tá bom? Esse valor de água é padrão? Não, a gente pode começar com qualquer valor, certo? Mas, como eu já tenho uma prática no laboratório, eu vou começar com 0,33. Se não der certo, todo esse procedimento que nós vamos fazer, nós podemos repetir. Ok, vamos lá? Bora? Agora nós vamos preparar a pasta. Primeira coisa, colocar a água dentro da cuba da argamassadeira. Obrigada, Débora. Depois vamos colocar o cimento. Essa é uma parte mais delicada, então eu vou colocar aqui com mais cuidado para não perder o material. Depois disso, vou levantar aqui. A gente vai ligar 30 segundos na velocidade lenta. Pronto? Agora nós vamos pegar a espátula e vamos raspar as partes internas da cuba, para que todo o material vá para o fundo e se misture por igual. Esse procedimento vai ser durante 15 segundos. Depois disso, a gente vai ligar na velocidade rápida e vai deixar batendo por 60 segundos. Pode ir, viu, Débora? Depois de 60 segundos, a gente vai retirar a cuba e vamos levar até o aparelho de alicate para fazer o rasamento e aí soltar a sonda de 7 Maia, tá? A nossa pasta está aqui, pronta, e nós vamos utilizar o molde e a placa de vidro e o desmoldante. Esse desmoldante, ele tem a função igual a da manteiga, quando a gente coloca na massa de bolo. Pra não grudar na placa, certo? Eu já tô com aquelas luvas já, parecendo o meu malvado favorito. Com o auxílio da espátula, eu vou raspar e vou colocar no molde. Já enchi aqui, já lambuzei também um pouquinho. Vou fazer o rasamento para que fique tudo plano aqui em cima, com cuidado. Pronto, agora já fiz. O laboratório é assim mesmo, né? A gente lambuza um pouquinho aqui e acolá, mas fiz o rasamento, certo? Vou virar só um pouquinho aqui para vocês verem. Vou colocar agora no aparelho. Lembrando que eu já tinha zerado ele antes. Então, vou tirar agora as minhas luvas. Vou centralizar o molde. Vou encostar a sonda. Encostei. Agora eu vou soltar. Depois de 45 segundos, lentamente, até a sonda encostar. Depois que ela parar, nós vamos fazer a leitura e tem que ficar entre 5 e 7 milímetros. Caso isso não aconteça,
a gente vai ter que repetir esse ensaio, fazer uma nova pasta com um teor de água diferente, certo? Vai depender aqui do nosso resultado. Beleza? É isso aí, galera. Chegou a hora do cálculo. Como nossa penetração deu 5 milímetros, podemos prosseguir com o cálculo, porque a norma dá esse intervalo aqui, entre 5 e 7 milímetros, certo? E vamos calcular aqui a porcentagem de absorção de água que foi utilizada. Para isso, temos aqui a fórmula que é A igual a massa de água dividido pela massa do cimento vezes 100, certo? Essa divisão aqui é justamente nosso fator água-cimento. Fizemos aqui o cálculo já e observamos que deu 0,33, nosso fator água-cimento, que multiplicando por 100 dá nossos 33%. Então, nossa porcentagem de água necessária para a obtenção da consistência normal da pasta do cimento Portland é de 33%. Bom, como o nosso amigo Giovanni falou, esse valor aqui de A, ele deve ser expresso em porcentagem e arredondada ao décimo mais próximo. Gente, esse valor aqui da penetração de sonda, ele tem que ser entre 5 e 7, tanto esse valor do índice de consistência quanto a nossa absorção de água, eles são valores importantes para o nosso próximo ensaio, que é o da determinação do tempo de pega do nosso cimento Portland. Finalizamos por aqui nosso mais que ensaio. Se você Se você quer, tome. Bom, pessoal, aí foi feito esse ensaio aí, que é o da determinação da pasta da consistência normal. E como foi dito aí também, eu já tinha falado, ele é também necessário para a gente fazer esse terceiro ensaio aqui, que é o da determinação do tempo de pega. Então nós vamos para ele agora aqui. Lembrando aí para vocês, a aula está sendo gravada e depois pode repetir. Bom, estamos aqui no Laboratório de Materiais de Construção para a disciplina de Materiais de Construção 1. Iremos ensinar passo a passo como realizar o ensaio de determinação de início e fim de pega do concreto, segundo a NBR-NN 65 de 2002. Por isso, fim de pega são usados para determinar o tempo que o cimento leva para começar a endurecer e quanto tempo ele leva para endurecer completamente. O domínio desse ensaio ajuda muito no domínio do concreto, permitindo com maior facilidade tanto o transporte, adesamento e lançamento. Para a gente realizar o ensaio de determinação de tempo e início de pega, é importante saber alguns conceitos, como a parte do cimento, que é necessária para realizar o ensaio. A parte do cimento nada mais é uma mistura de água e cimento. Para a gente fazer a parte, é necessário utilizar uma parte de consistência normal. A parte de consistência normal, ela é obtida com uma certa determinação de água, uma quantidade de água específica para aquela quantidade de cimento que foi utilizado. Para a gente obter a consistência normal da pasta, que é a consistência normal, é uma padronização a ser trabalhada. É quando a gente utiliza um aparelho de cortar e se a sonda ela fica entre 5 e 6 milímetros. Essa é mais ou menos o conceito de consistência normal. Bem, gente, nesse ensaio nós vamos utilizar os seguintes materiais e equipamentos. Essa balança com pressão de 0,1 gramas, o cimento, uma percentagem de água, o molde e a placa metálica, o óleo mineral, as espátulas e o aparelho de picar. Também serão utilizados a maçadeira mecânica e o cronômetro.
folha como foi feito na fita. Destrava o aparelho. Bota na placa de vidro. Depois de zerado, trava a placa.
seu império. Bom, pessoal, esse ensaio aí que nós vimos por último aí, que é o do determinação do tempo de pega, ele é um ensaio difícil. Todos os ensaios são bem simples. O que a gente tem que observar é o critério. A gente não pode ser, tem que ser criterioso na hora de fazer todo ensaio. Ou seja, o ensaio tem que ser repetido várias vezes da mesma maneira. Esse último ensaio aí, ele é muito demorado de ser feito, porque vocês viram aí que é pode levar até 10 horas para poder ser feito. Então, o importante dele é aquela determinação do início da pega, quando a agulha penetrou na argamassa e ficou 4 milímetros do fundo, ali é o início da pega. E no ensaio mostrado no vídeo, levou 2 horas para iniciar. E o fim da pega é quando a pasta está endurecida e a agulha não penetra mais. Ou seja, no caso do ensaio que foi apresentado, aí deu com 6 horas e meia depois. Então, vocês veem que realmente é bem demorado fazer esse ensaio. Este especificamente a gente não ia conseguir fazer no nosso laboratório, a não ser que a gente fosse para lá passar o dia inteiro fazendo, que seria possível também, mas não estava previsto isso. Ok? Então, os ensaios aí não tem grande dificuldade de fazê-los. O importante nos ensaios, qualquer que seja, é critério. Ou seja, não pode perder material. Aquele material que é pesado, tudo é muito anotado e tudo tem que ser feito repetidas vezes da mesma maneira. Então, existe muita diferença nos ensaios quando não existe concentração na hora que vai fazer, cada hora uma pessoa que faz, então você não consegue repetir a rotina da mesma maneira, aí você acaba obtendo resultados diferentes. Então, quando a gente for para o laboratório, o critério, a gente tem que ser criterioso e tem que ser disciplinado, senão o ensaio não sai correto. Tá? Na sequência aí, pessoal, o que está no material que eu postei lá para vocês é justamente a descrição de como é feito cada ensaio desse aí. Eu não vou passar pela descrição, que nós acabamos de ver pelos vídeos aí como que foi feito. Né? Então, a gente tem o ensaio da determinação da resistência à compressão, e aí tem a descrição dele, como ele é feito, tá? Então estou passando rapidamente aqui porque é o que a gente viu no vídeo. Então depois vocês podem resgatar aqui e acompanhar novamente no vídeo lá as planilhas que a gente anota, as resistências que são anotadas. O segundo ensaio, que é da determinação da pasta da consistência, também a gente viu no vídeo, aí tá como que ela é feita, a descrição, o passo a passo dela, para a gente repetir no laboratório. Então esse aí é o passo a passo dessa. E por último a gente viu a determinação do início e fim de pega. Também o que está escrito aí é como que foi feito o ensaio, tá? Então tá a descrição do ensaio. Estou passando rapidamente aqui porque a gente viu pelo vídeo, né? Então depois vocês podem resgatar lá no vídeo, ler aqui e ver as coincidências, tá? Bom, estou apresentando para vocês aí uma tabela, vou explicar ela para vocês, é um resumo de tudo que a gente falou aqui, tá? Com relação ao cimento. Então nós temos aqui nessa coluna a propriedade de resistência à compressão, propriedade de calor gerado na reação cimento e água, propriedade de impermeabilidade, propriedade de resistência aos agentes agressivos, aos sulfatos, e a questão de durabilidade. E na sequência aqui a gente tem os tipos de cimento: cimento comum, que é o CP1, CP2, o alto forno, o pozolânico de alta resistência inicial, e os RS, que são resistentes aos sulfatos, e o cimento branco, né? E o de baixo calor de hidratação. Então, resistência. A resistência do CP1, por exemplo, que é o cimento comum, e o cimento composto, né? É uma resistência padrão. A resistência do cimento que tem mistura de alto forno
ela só é menor nas primeiras horas, nos primeiros dias e horas do início do concreto. E maior no final da cura, ou seja, aos 28 dias ele tem uma resistência maior. No início ela é menor, mas ao final de 28 dias ela é maior. A gente tem aí o material, o cimento que tem pozolânico, então ele também tem resistência menor nos primeiros dias e maior no final da curva, sempre comparando com o padrão que sempre vai ser o cimento comum e cimento composto aqui, CP1 e CP2, tá? O cimento de alta resistência inicial com relação à resistência à compressão, ele é muito maior nos primeiros dias. Então, se você comparar um cimento de alta resistência inicial com 3 dias, a resistência dele com a resistência do pozolano e a resistência do alto forno, na mesma idade de 3 dias, vai ver que o de alta resistência inicial, a resistência dele é bem mais elevada, mas é muito mais elevada mesmo, tá? Ao final eles se equivalem, ao final dos 28 dias, mas no início ele é maior. Resistência aos sulfatos são padrões aqui, né? O cimento branco também estrutural, resistência à compressão dele é normal, comparado com o padrão, que é o cimento comum. E baixo calor de hidratação, o cimento com baixo calor de hidratação, com relação à resistência, é menor nos primeiros dias e padrão no final da curva. Então, como ele libera pouco calor, né, a resistência inicial é menor, mas ao final dos 28 dias ela atinge a curva necessária. E aí, com relação ao calor gerado, né, internamente, com a reação da água, né? Então, os comuns e o composto CP1 e o CP2, você tem uma resistência padrão. Lá no cimento, que tem alto forno, o calor, tem escória de alto forno, o calor gerado internamente ele é menor. No pozolânico também, comparado com o padrão, comparado com CP1, CP2. E o de alta resistência inicial, o calor gerado é maior. Então, nesse caso aqui de alta resistência inicial, esse calor maior, a gente tem que combater com o resfriamento do concreto, o resfriamento da forma e com uma cura adequada do concreto. Na cadeira de tecnologia de materiais, vocês vão ver isso melhor. Com resistência a sulfatos é padrão. O cimento branco estrutural, os cimentos o RS, né? Os cimentos que você tem o RS no final, resistente a sulfatos, o calor de hidratação dele é padrão. O cimento branco estrutural, a reação química dele gera mais calor no início, e o de baixo calor de hidratação é menor do que o padrão, né? E nessa tabela, impermeabilidade. Então, cada um deles tem uma capacidade de impermeabilidade diferente. A gente sempre compara com CP1 e CP2. O padrão, no caso do alto forno, a impermeabilidade dele é maior, que é um cimento mais fino. No alto forno, no pozolânico, de alta resistência, no alto forno e o pozolânico, eles são um cimento muito finos, então ele melhor a questão de impermeabilidade dele. Impermeabilidade é a passagem da água, tá? no concreto. De alta resistência inicial, ele tem uma impermeabilidade padrão, igual ao CP1 e CP2. O cimento resistência aos sulfatos também, normalmente, ele tem resistência igual ao CP1 e CP2. O branco estrutural também, comparado com o padrão, ele é igual. E o de baixo calor de hidratação também ele é comparado com o padrão. Então, se eu precisar de um concreto com menor impermeabilidade, ou seja, com menor passagem de água, eu vou usar cimento de alto forno e cimento pozolânico. Resistência aos agentes agressivos, aos RS, né? Então, o padrão, o alto forno e o pozolânico, ele tem maior resistência a meios agressivos do que o padrão, mas o de alta resistência inicial, por conta de gerar muito calor, ele gera algumas fissuras, então ele é propício a ataque dos sulfatos, então não deve ser usado para peças que vai marítimas ou peças de rede de tratamento de esgoto, por exemplo. Resistência, os RS, né? O cimento RS, que tem resistência a sulfatos.
como ele é resistência a sulfatos, comparado com o padrão CP1, CP2, ele tem maior resistência. Cimento branco tem menor resistência do que o padrão, então não posso usar cimento branco para fazer galerias de rede de esgoto, por exemplo. Não posso usar. E ele é maior, o de baixo calor de hidratação, ele tem mais resistência aos sulfatos também. E com relação à durabilidade, você tem o cimento CP1, CP2 como padrão, o de alto forno e o de pozolânico tem maior durabilidade, que são cimentos finos, então eles são menos permeáveis, né? De alta resistência inicial, ele comparado com CP1 e CP2 a nível de durabilidade ele é igual. O resistência aos sulfatos sempre vai ter maior durabilidade, e o cimento branco ele tem, comparado com CP1 e CP2, é parecido a resistência dele, a durabilidade. E o de baixo calor de hidratação, por ser de baixo calor de hidratação, ele é um concreto mais tecnológico, então ele tem maior durabilidade também. Bom, eu vou passar agora para a gente ir finalizando. Qual que é o tipo de cimento e qual que é a sua aplicação? A gente falou CP1, CP2, CP3, mas vou deixar para vocês aí, cada um deles, aonde eu posso utilizar, tá? Então, a gente tem aí, para fazer argamassas de revestimento e assentamento de blocos. Então, a gente pode usar o CP2, qualquer um deles, CP2E, CP2Z, CP2F. A gente pode usar cimento de alto forno, que é o CP3, e pode usar o cimento pozolânico. Então, se eu quiser determinar fazer uma argamassa de revestimento ou de assentamento de blocos, eu posso usar qualquer um dos três tipos de cimento aí. Eu vou escolher entre os três aquele que estiver mais barato, obviamente, né? Mas, por exemplo, eu não posso usar o CP5 para me fazer argamassa. Como ele vai gerar resistência muito elevada no início, eu não vou conseguir aplicá-lo. Argamassa de assentamento de azulejos e ladrilho. Então eu uso o CP2 e o cimento pozolano. Argamassas de rejuntamento de azulejo e ladrilho. Então, para me produzir argamassas de rejuntamento, a gente usa cimento branco. Na verdade, o não estrutural, tá? Concreto simples sem armadura, peças pré-moldadas, pavimentos. Qual que é o tipo de cimento que eu posso usar? Posso usar o cimento composto, CP2, posso usar o cimento do alto forno e posso usar o cimento pozolânico. Para concreto magro e para passeios, calçadas. Então eu também posso usar o CP2, posso usar o cimento de alto forno, que é o CP3, e posso usar o cimento pozolânico. Qual que eu vou usar? Qual que é melhor? Dentro dos três, o melhor vai ser sempre o mais barato. Concreto armado com função estrutural. Aí já são concretos que tem que atingir resistência acima de 20 MPa para falar que é estrutural. Então eu posso usar o CP2, que eu consigo essa resistência. Na verdade, todos eles eu vou conseguir usar. O CP2, o CP3, o CP4, o CP5, que é o de alta resistência inicial, e o cimento branco, mas porém é o estrutural. No caso do cimento branco, eu tenho o cimento branco não estrutural, que a gente usa para fazer rejuntes e argamassas, e a gente tem o cimento branco estrutural, que tem uma função mais estética, não tem, vai ter um acabamento do cimento. O concreto é clarinho, bem clarinho mesmo, branco. É um branco, não um branco vivo como o da cal, mas é bem branquinho o concreto. Concreto protendido, com proteção antes do lançamento do concreto. O que é o concreto protendido aí, pessoal? Vocês estão iniciando? Concreto protendido eu uso no concreto a armação, é o concreto mais o aço. Porém, no protendido, esse aço, ele é um aço tensionado, ele não está lá passivamente só colocado. Ele é colocado na forma e ele é esticado. Então eu posso esticá-lo
dar uma tensão nele antes de concretar ou depois de concretar. O exemplo nosso aqui é se eu vou antes de concretar. Então a gente pega os cabos, aqui é uma forma metálica, onde eu vou fazer vigas pré-moldadas, tem os cabos de aço passando aqui dentro, eu vou puxar esses cabos, dar uma tensão, encher a forma de concreto, depois que ele endurecer eu vou soltar os cabos. Isso vai gerar uma tensão interna, diminui as fissuras desse concreto protendido. Então quando o concreto é protendido e eu lanço o concreto antes, primeiro eu faço a proteção e depois eu concreto, então eu posso usar o CP2, o cimento de alto forno e de alta resistência inicial e o cimento branco estrutural. Agora é o contrário, no concreto protendido, onde eu vou concretar, minhas peças de aço estão soltas aqui dentro, concreto tudo, depois que eu concreto, depois de 28 dias, eu venho aqui e puxo os cabos. Então, nesse caso aqui de concreto protendido, eu posso usar o CP2, cimento de alto forno, que é o CP3, posso usar o CP5 e posso usar o concreto branco estrutural. Por que eu não uso o CP4? Porque o CP4 ele demora muito a ganhar resistência, então não é vantajoso usar o CP4. Normalmente a gente usa o CP5 aqui nesse caso, mas posso usar os outros também, tá? Essa situação aqui, pessoal, vocês vão ver melhor na cadeira de tecnologia de concreto, tá? Tecnologia, o pessoal da engenharia vai ver isso no cálculo estrutural e o pessoal da engenharia e arquitetura vão rever esse assunto do concreto protendido em tecnologia de construção. Mas aqui eu estou só dando exemplo para vocês. Concreto armado para desforma rápida, ou seja, eu preciso de produção rápida do meu concreto, curando a vapor ou com outro tipo de cura térmica. Existe um processo na concretagem que a gente chama de cura, pessoal. A gente pode fazer essa cura somente molhando o concreto ou em peças onde eu preciso de resistência rapidamente, no caso peças pré-moldadas. Aí a gente faz curas em estufa, cura a vapor ou com cura térmica, ou seja, passando energia elétrica, gerando calor dentro da peça. Então, nesse caso aqui, eu posso usar o CP2, o CP3, o CP5 e o cimento branco estrutural. Elementos pré-moldados de concreto e artefatos de cimento para desforma rápida. Cura com aspersão. O que é a cura com aspersão? Eu vou estar no ar livre, então eu vou somente molhar, não é cura térmica nem a vapor. Eu posso usar o CP2, posso usar o CP5 e o CP branco estrutural. Por que eu não uso o CP3? Eu não uso o CP3 porque o CP3 ele demora demais para peças pré-moldadas, ele demora muito a curar, então a gente não usa o CP3. Elementos pré-moldados de concreto e artefato de cimento para desforma rápida, cura vapor ou outro tipo de térmico. Então, CP2, CP3, o CP4 e o cimento branco estrutural. Então, peças pré-moldadas, poste de concreto, estacas pré-moldadas, lajes pré-moldadas, quando a cura é a vapor ou cura térmica. Pavimentos de concreto simples ou concreto armado. O pavimento, não necessariamente eu preciso de ter armação no concreto. Tá? A gente não precisa de botar armadura. Então a gente chama de concreto simples. Ou com armadura é o concreto armado. Então, qual é o tipo de cimento que eu posso usar? CP2, cimento de alto forno e o CP4. Pisos industriais de concreto. Então, piso industrial de concreto é um piso específico, né? É uma tecnologia de fazer piso muito importante, muito utilizado em centros de distribuição, por exemplo, onde armazena materiais, precisa de ter um piso muito plano. Então, é uma tecnologia de concretar diferente do que a gente está acostumado a ver. Não é muito fácil fazer um piso desse não, tá? É bem complexo de fazer. Mas qual é o cimento? O objetivo aqui é falar qual o cimento
que é utilizado nesse tipo de concreto. Então a gente pode usar o CP2, você vê que o CP2 está presente em quase todos. CP3, CP4 e o CP5. Concreto branco arquitetônico. Bom, se é branco, eu só posso usar o cimento branco estrutural. Tá? Então, se eu quiser fazer um concreto branco e ele é necessário ser estrutural, eu só posso usar o cimento branco. O cimento branco estrutural. Solo cimento, muito utilizado para a gente poder fazer contenções de encostas, proteger taludes. É terra misturada com cimento, tá? Esse solo cimento é assim que a gente faz mistura de terra com cimento, depois vai molhando aqui e aí ele endurece, o peso dele vai segurar toda a terra que está aqui atrás. Então qual que é o tipo de cimento que eu vou usar aqui? Posso usar o CP2, CP3 e o CP4. Por que eu não uso o CP1 e o CP5? O CP1 vocês veem que é muito pouco utilizado, ele é muito caro. E o CP5 é a mesma coisa, eu não vou misturar cimento na terra para fazer contenção, não tem essa necessidade. A gente usa cimentos mais baratos para poder fazer solo cimento. Argamassas e concretos para meio agressivos. Aí eu tenho que usar cimento de alto forno, pozolânico e com a característica deles serem resistentes a sulfatos, ou seja, o RS. Então, para peças que vão no mar, né, e água agressiva ou em galeria de esgoto, eu tenho que usar cimento com resistência a sulfatos. Concreto massa é aquele concreto onde se tem grandes volumes de concreto, então você precisa de baixo calor de hidratação. Então você pode usar o CP3, o CP4 e os cimentos resistentes a sulfatos. Concreto com agregados reativos. No início eu acho que eu falei com vocês. Existe a possibilidade dos agregados reagir quimicamente depois dele endurecido. Isso quando acontece, né, lá dentro, internamente, aqui ó, nós estamos mostrando aqui, vou tentar ampliar aqui para vocês. Internamente da peça, o agregado ele reage quimicamente com a água, ele gera uma expansão, ele vai gerar uma expansão, essa expansão dele gera muitas tensões, essa tensão que gera vai gerar muitas fissuras e essa fissura no concreto ela é indesejável. Então a expansibilidade do agregado depois de endurecido a gente não quer, mas é possível de acontecer. Por isso que a gente faz alguns ensaios nos agregados também, para poder verificar a reação química dele ao agregado. Visualmente numa peça concretada é assim que vai ficar. Vai gerar um monte de fissuras e essas fissuras aqui elas vão diminuir a durabilidade do concreto. Se isso acontecer, eu tenho como consertar, né? Mas eu tenho que, por exemplo, fazer uma proteção nessas peças para me conter essas fissuras. Mas não é desejável que isso aconteça. Imagine uma barragem tendo reação entre os agregados, expandindo. Pelo volume que ela tem, geraria tensões muito grandes e fissuraria toda a barragem. Isso acontece muito quando tem umidade. Quando entra a umidade, existe essa reação química aí. Bom, pessoal, com relação aos tipos de cimento, esse é um dos aglomerantes mais importantes que nós temos. É importante vocês se debruçarem sobre o cimento, que é onde a gente vai cobrar mais e é onde vocês serão mais cobrados na vida profissional, é conhecer os cimentos e os concretos, tá? Então, esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Com isso a gente fecha essa matéria de aglomerantes, tá? Os aglomerantes a gente está encerrando aqui e nós vamos dar sequência nas nossas aulas com os seminários que vocês vão apresentar sobre materiais inovadores, tá? Isso é importante também. A gente falou até agora dos agregados e dos aglomerantes, que é básico. Precisamos saber de tudo isso. Mas a construção precisa de se renovar, então a gente também precisa estudar alguns materiais inovadores. E aí eu
Nós vamos contar com a participação de vocês nessa pesquisa aí, tá? Então, só voltando lá no nosso trabalho, nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui. O grupo 1, que são Ashley, Beatriz, João Vitor, Larissa e o Lucas, já terão que apresentar na próxima semana. João Vitor, Aline está aí, Ashley está presente. Então, próxima aula, pessoal, o grupo 1 vai ter que apresentar aí, nós vamos discutir juntos esse assunto, tá? É o grupo 1 e o grupo 4. Alguém tem alguma dúvida aí sobre o trabalho ou sobre a matéria de hoje? Pode manifestar aí. No chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Lucas teve dificuldade aí com o vídeo aí. Mas a aula está gravada, eu vou mandar o link do vídeo para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal, aí com relação ao trabalho? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então nos vê. Na verdade, se um grupo escolher a mesma coisa do outro, tem algum perigo? Ou pode trocar? Não, eu acho que vai acontecer isso, tá? Não tem problema não. Mas eu acho também que vai ter abordagens diferentes do mesmo assunto. Isso é bacana pra gente ver a abordagem. Eu fiz o seminário com a turma sobre outros materiais e coincidiu de grupos falar do mesmo assunto. E cada um tem um foco na sua pesquisa, tá? Então não tem problema haver a coincidência, não. Só a abordagem eu imagino que vai ser diferente e um vai complementar o outro, não tem problema. E agora é importante vocês, os grupos estão publicados lá no blog de vocês, tá? Se vocês conhecerem algum dos colegas que está lá e não está no grupo, dá um toque neles para entrar em contato e formar o grupo, a gente dá um tema para eles e marcar a data de apresentar, senão vai ficar sem a nota. Nem todo mundo formou grupo aí e não me passou. Então vai acabar ficando sem nota se não tiver participando do grupo aí, tá?